Bem de Deus. Teus pensamentos são como sementes que vais depositando no solo da vida. Produzirão sempre de acordo com a qualidade que lhe seja peculiar. Não ocorre nenhuma alteração, porque a correspondência é perfeita entre a causa e o efeito. Conforme aneles e projetes os teus pensamentos, a vida te devolverá em forma de acontecimentos, sensações e emoções. Os positivos e estimulantes enriquecem-te e se manifestam em todos os setores existenciais. Os negativos e deprimentes entorpecem-te o ânimo e tornam-te amargo, nervoso, interferindo no teu comportamento. Libera-se dos pensamentos doentios e perniciosos que acalentavas no passado, quando até há pouco. Deixa-te livre, preparando a terra generosa dos sentimentos, para que os otimistas, os ativos, expressem o perfeito bem de Deus. Mantém os que revelam amor, e te sentirás envolvido por incessantes ondas de ternura e de afeto. Conserva os que são de paz, e toda a harmonia da vida ressoará no teu íntimo. Preserva os que objetivam a saúde, e te sentirás forte, pleno, mesmo que vez por outra alguma debilidade se te apresente, não afetando o conjunto. Pensa em prosperidade, abundância, mas não só de valores materiais, e sim dos demais bens de Deus, que são essenciais à vida para sempre. Pensa e viverás consoante a onda emitida. Vamos fazer a nossa prece de abertura, fechando os nossos olhos, entremos em contato com Deus. Querido Pai de infinita misericórdia, nesse momento aqui reunidos, pedimos, Pai amoroso, que nos auxilie a nos mantermos na sintonia dos benfeitores amigos, nos doando a Tua paz, auxiliando nesse momento que pode nos auxiliar profundamente a observarmos a vida de forma mais consciente, observando o valor de cada individualidade que está ao nosso redor, observando o valor único que temos enquanto Teus filhos. Pedimos, Pai querido, que proteja-nos nesse momento, nos doando Tuas energias refazedoras, inspirando a nossa amiga expositora, inspirando cada um de nós aqui presentes, para que nos mantenhamos conectados aos Espíritos amigos, tendo dessa forma uma tarde de experiência, uma tarde de aprendizado e de conexão sincera, direta ao Teu coração. Guarde-nos na Tua paz e siga nos inspirar hoje e sempre. Que assim seja. Nós estamos, meus amigos, experienciando os formatos criativos de exposição que nós já vimos comentando há alguns encontros. A nossa ideia é que sempre nesse horário de domingo, às 18 horas, nós tenhamos a oportunidade de conversar sobre uma questão da vida, de conversar sobre algo do cotidiano, sobre algo da vida prática, iluminado pelo conhecimento espírita, iluminado pelo conhecimento oferecido pela doutrina espírita. E para isso, nós temos elaborado alguns formatos especiais. Hoje, temos um novo formato desses. É a primeira vez que nós estamos realizando algo nesse sentido, então nós pedimos assim a colaboração amorosa de todos. Caso algo dê errado, caso algo não saia como planejado, tá? Vamos seguir em frente como se nada tivesse acontecido ou aprendendo com essa experiência.
que é a primeira vez que a gente está realizando algo assim e esperamos que seja a primeira de muitas. O formato que a gente pensou hoje é inspirado na Roda Viva. Nós teremos então alguns mediadores fazendo perguntas, a nossa amiga Regilaine, que é promotora e uma das coordenadoras da nossa área de estudo da Federação Espírita do Estado de Mato Grosso, que gentilmente aceitou estar aqui conosco e estará então conduzindo a nossa reflexão em torno do tema direitos iguais, igualdade de direitos do homem e da mulher. Como mediadores estamos eu, trabalhador aqui do Joana d'Arc, Tiago, o Matheus, que também é colaborador da área de estudo, levanta a mão, Matheus, por gentileza, aquele rapaz ali, e do lado dele a Ariane, colaboradora da nossa área da família, amigos do Centro Espírita Caminheiros do Bem, e a Ariane do Grupo Fraterno Joana de Ângeles. Seremos aqui os porta-vozes, mas naturalmente que daqui a pouquinho a gente tem a oportunidade para mais pessoas fazerem perguntas. Iniciando então, sem mais delongas, a nossa conversa, e para que a Regilaine tenha a oportunidade assim, de fazer um panorama geral sobre o porquê, em pleno século XXI, nós ainda estamos falando de igualdade de direitos, ou ainda estamos precisando retomar essa questão, e já liberando assim a minha primeira pergunta, né? Quando a gente tem assim, aliás, antes de passar para isso, eu preciso esclarecer a vocês que nós estamos usando algumas colas. Vocês vão ver a gente usando o celular durante essa fala, mas não é desatenção. É porque a nossa cola está aqui e nós não gostaríamos de imprimir nada, assim, para fazer uma atividade bem ecoconsciente, tá bom? Então a gente está usando o nosso celular. Quando uma família fica sabendo do nascimento, né, de uma criança, quando está ali iniciando o processo de gestação, se a gente imagina que vai ser um menino, já existe uma ideia formada do que fazer para o quarto daquele menino, né? Se é um menino, o quarto é azul e tem o carrinho, tem tudo que vem à mente com relação a esse menino. Se é uma menina, também acontece dessa forma. A gente pensa no rosa, a gente pensa nas princesas, e é uma ideologia ou uma ideia que está impregnada na mente das pessoas. Pergunto então, isso que a sociedade espera de um homem e de uma mulher faz sentido quando a gente observa do ponto de vista das leis divinas, ou mais objetivamente? Como avaliar as consequências dessas expectativas? Como avaliar essa situação? Panorama e como avaliar essas expectativas? Com você, Regi. Boa tarde a todos e a todas. É uma alegria estar aqui nessa casa tão aconchegante. E como nada é por acaso, eu estava conversando com os meninos que hoje, coincidentemente, embora não existam coincidências, começam os 16 dias de ativismo contra a violência de gênero, que é uma campanha internacional de combate à violência contra a mulher e as meninas. Essa campanha acontece todos os anos entre 25 de novembro, que é o Dia Internacional para a Eliminação da Violência contra as Mulheres, e 10 de dezembro, que é o Dia Internacional dos Direitos Humanos. Então, a Casa se conecta já nesse momento com esses 16 dias de ativismo, visando esse combate à violência doméstica e familiar contra a mulher e as meninas. Quando o Tiago pergunta para a gente a respeito dos estereótipos criados para que meninas já desde o princípio vistam rosa ou tenham o seu quarto decorado com princesa, e meninos vistam azul ou tenham o seu quarto decorado com super-heróis, carros ou armas, nós pensamos no quê? Na pergunta que Kardec fez aos espíritos na questão número 201. 200 até 201. Ele diz assim: tem sexo os espíritos? E o que os espíritos responderam a Kardec? Não como entendeis, pois que o sexo depende da organização, há entre eles amor e simpatia, mas baseados na concordância de sentimentos. E ele pergunta: quando em espírito, quando errante, prefere o espírito encarnar no corpo de um homem ou de uma mulher? Isso pouco importa. O que guia na escolha são as provas por que haja de passar. Então, por essa resposta que os espíritos dão a Kardec a essa indagação, nós percebemos o quê? Que ora reencarnamos na polaridade feminina, ora na polaridade masculina. E o que vai nos interessar? As provas que passamos em cada uma dessas polaridades para o nosso progresso espiritual.
Não é, portanto, a cor da decoração ou o brinquedo que a criança está que vai definir a sua evolução espiritual. O que vai definir a sua evolução espiritual é a sua conduta moral, a sua conduta íntima e como ela vai se portar nos diversos ambientes por onde ela transita. Esses dias eu fui a uma loja e percebi que havia um fogão de cor que não era nem rosa nem azul. Era um fogão vermelho e preto, desses de brincar, que a criança brinca em pé. Era um menino na caixa do brinquedo. E, nossa, fiquei feliz porque a indústria está verificando que esse espaço não é só da menina, só da mulher, mas a alimentação é tarefa de ambos, daqueles que convivem na casa. Mas, para minha surpresa, quando eu olhei o brinquedo fora da caixa, o da menina não tinha escrito nada. O do menino estava escrito chefe. A gente percebe por aí o quanto nós ainda necessitamos de pensar sobre a igualdade, do porquê a menina pode brincar reservada ao espaço doméstico e o menino que vai brincar com o fogão está ali já projetando a questão da profissão dele e da parte econômica. Vai fazer a roda girar então, tá? Mariana. Pensando nas consequências desse comportamento que a gente espera socialmente dos meninos e das meninas, que amanhã serão os homens e as mulheres. Qual prejuízo a gente percebe para um homem que não segue as regras que uma sociedade dita, que tem um comportamento diferente do que se espera de um homem? E para uma mulher que, por exemplo, escolhe não casar ou não ter filhos, essas escolhas diferentes comprometem a posição dessas pessoas diante de Deus ou diante das leis divinas e traz algum prejuízo espiritual nesse sentido? Quando nós pensamos na lei de progresso e na evolução de cada um, nós vamos perceber que nós não estamos pré-determinados a casar, nem ter filhos e nem ficar sozinhos. Nós temos a nossa programação espiritual, temos um programa e um propósito. Então, nós somos programados antes de reencarnar e temos ali algumas metas que nos ajudarão a conduzir nessa vida aqui no corpo. E nós programamos ali com os nossos mentores, o nosso anjo de guarda, qual vai ser a natureza do nosso propósito. Então, eu posso ter programado que nessa existência eu não vou me casar. Eu posso ter programado que eu vou me dedicar à medicina, às pesquisas. Nós conhecemos inúmeras mulheres e homens, cientistas, religiosos, que decidiram não se casar. Então, o casamento pode não estar no meu programa, sem que isso afete o meu progresso. Assim como ele pode estar no meu programa, porque eu vim ali naquela condição, naquele momento, para desenvolver os laços de família, aprender a amar meu companheiro, minha companheira, meus filhos, ou o meu ambiente familiar. Então, não é o papel pré-definido que se espera da sociedade, mas é como eu me olho enquanto espírito imortal para saber se eu estou ou não cumprindo o meu propósito. Quando a gente pensa na questão 115 do Livro dos Espíritos, que Kardec pergunta se dos espíritos uns terão nascidos bons e outros maus, os espíritos respondem a Kardec, a cada um de nós, que não, que todos nós nascemos simples e ignorantes, isto é, sem saber, e que a cada um foi dada uma missão, a missão de evoluir, até chegarmos então à felicidade relativa que nos compete, mas que é a felicidade pura e verdadeira. Então isso não vai importar se eu vou me casar ou não, ou se eu vou escolher ter condutas mais afetuosas e menos viris. A gente exige ainda muito um comportamento de que homens não choram. Por que não? É ainda muito comum nós verificarmos em educação de casa, da família, do marido, da esposa, dos companheiros ou daqueles que criam os filhos, porque nós temos hoje diversos formatos de família, e não só essa família tradicional pai e mãe, de que educam os filhos nesse quadrado. E homem tem sentimento, então o homem chora. A educação para a igualdade, ela começa no ambiente doméstico. Então é necessário que tanto pai, mãe,
vó, tio, tia, aquele que adota unilateralmente, comece a contribuir com uma educação para a igualdade e para o respeito às diferenças. Porque assim a gente não vai exigir que cada qual se enquadre naquele formato social que a gente vive hoje. Porque o formato da sociedade de hoje não é o de ontem e não será o de amanhã. Porque a sociedade evolui, as famílias evoluem, os conceitos evoluem, e daqui a milênios nós não precisaremos mais falar sobre necessidade de direitos iguais, porque eles serão iguais. E nós então teremos outro assunto para conversar. Gilaine, agora uma pergunta sobre o posicionamento das pessoas, em especial das mulheres. Com o avançar da sociedade, nós temos visto que cada vez mais nós temos nos posicionado as nossas opiniões, as nossas ideias, principalmente com o grande avanço das redes sociais, o uso dessas redes sociais por jovens, por todas as pessoas. E a mulher, ela também tem se utilizado desses ambientes físicos ou dos ambientes virtuais para se manifestar. Porém, a gente vê que essa opinião feminina, muitas vezes, ela é desvalidada, ela é vista como alguém rebelde. Como é que nós podemos distinguir esta opinião como uma busca da igualdade pela mulher de uma rebeldia efetiva deste espírito? Nesse livro, Encontro com a Paz e a Saúde, de Joana de Ângeles, Divaldo Franco, Divaldo psicografa Joana, tem um capítulo muito, muito oportuno, que ela trata de maneira profunda o feminismo, o machismo e os direitos iguais. E a mentora Joana, ela destaca o quê? Que a mulher, por muito tempo, ela foi relegada ao nada, menosprezada, ofendida. E nós sabemos também que nas igrejas, nas instituições, a mulher sequer era considerada um ser dotado de alma. Como ela não tinha a consideração de um ser dotado de alma, ela estava aquém, então, dos animais. Ela não tinha qualquer direito à voz, aos espaços sociais e à manifestação de sua inteligência, de sua vontade. Foi então, ao longo dos milênios, se submetendo a diversas formas de opressão, de discriminação, e isso gerava em algumas mulheres, ainda hoje gera, revolta, pessimismo, depressão e etc. Era natural, então, que surgisse um movimento para que a mulher pudesse se portar como filha de Deus com os mesmos direitos que o homem. Começa, então, o feminismo, a luta pelos direitos iguais. Só que, numa cultura arquetípica, se nós pegarmos o inconsciente coletivo e a gente verifica que desde a criação, com a tradição mosaica, como que é a mulher? Ela foi criada a partir da costela de Adão, por essa concepção, que nós sabemos que é equivocada. Por essa concepção, então, já desde ali, nós percebemos que nessa concepção a mulher era inferior porque ela era retirada de uma costela de Adão, e se era retirada de uma costela de um homem, deveria submissão a ele porque mais fraca do que ele. Nós percebemos nessa construção o quê? Mais uma condição de imposição social e histórica do que Jesus nos ensina e do que as leis divinas nos ensinam. Porque Deus não ia brincar de criar boneco de barro, sabendo ser Ele o Criador de tudo que nos rodeia, e muito menos de tirar um pedacinho do boneco e criar outra boneca. Então somos espíritos. E nessa condição de espíritos, como já dissemos da questão anterior da sexualidade do sexo nos espíritos, o que nos importa é a evolução. Então, o feminismo de revide, como diz Joana de Ângeles, é quando há a deturpação daquilo que a gente acredita, da defesa dos direitos iguais entre homens e mulheres, e passa então a mulher, por conta da dificuldade de lidar com esse novo, a um feminismo que busca se igualar muitas vezes com o que o homem tem de pior. Então tende para o tabagismo, para o alcoolismo, para o sexo sem compromisso, para a promiscuidade e etc.
Mas essa não é a natureza do feminismo. Joana de Graça denomina isso como feminismo de revide. Então, é natural que ocorra isso ainda nesse período da humanidade, porque a defesa dos direitos da mulher ainda é nova para a nossa sociedade. Ainda nós temos bastante que trilhar para que haja essa igualdade de direitos entre o homem e a mulher. E quando a gente vê que em 8 de março de 1857, quando as mulheres de Nova York, para reivindicar a diminuição da carga de trabalho delas de 16 para 10 horas, era essa a reivindicação delas. Elas queriam trabalhar um pouco menos para poder ficar com seus filhos e se dedicar à família. Elas foram todas empurradas para dentro de uma fábrica e mortas, queimadas. Por isso que a gente comemora dia 8 de março como Dia Internacional da Mulher. Ali a gente percebe o quanto de dor a mulher experimentou e ainda experimenta para ter um mínimo de igualdade nas esferas sociais, sobretudo da profissão remunerada, fora de casa. Desqualificar a palavra da mulher em mídias sociais demonstra ainda uma ignorância e uma rivalidade que não se justifica, sobretudo entre nós cristãos. Porque se somos cristãos e seguimos o exemplo de Jesus, de irmandade, uma vez que filhos do mesmo Pai, precisamos procurar o quê? Respeitar as opiniões das mulheres, ainda que num feminismo de revanche, para ajudá-las, se for o caso, a pensar na igualdade real, naquela que os Espíritos orientaram a Kardec e a nós todos. É possível que a gente tenha compreendido um pouquinho de forma deturpada a orientação de Jesus de que deveríamos ser humildes e mansos? Qual a medida ideal para essa luta, para essa busca da igualdade de direitos, considerando a orientação de Jesus? Estudando para essa roda viva e verificando algumas anotações, eu cheguei à conclusão que Jesus, nosso modelo e guia, ele é o maior humanitário e o maior feminista que eu conheço em termos de referência. Feminista no sentido de igualdade, do verdadeiro feminismo. Eu não estou falando aqui das correntes feministas das escolas, porque eu nem tenho a habilidade técnica para falar sobre as diversas correntes do feminismo. Às vezes alguém que está aqui estude e é estudioso dessa temática. Eu não estou falando disso. Eu estou falando do feminismo como defesa dos direitos iguais. E Jesus, nós temos inúmeros exemplos no Evangelho do quanto ele se portava com as mulheres de uma maneira amorosa, inclusiva, respeitosa e de valorização à condição dela como ser humano. A interpretação, você perguntou se existiria um equívoco de interpretação. Pode ser que sim, porque quando a gente pensa em mansidão não como uma virtude, mas como uma fraqueza, então nós poderíamos entender que essa mansidão equivaleria à fraqueza que seria ligada ao aspecto físico da mulher, o aspecto físico hormonal de menor força física, que então ensejaria uma mansidão e uma falsa submissão. Porque o espírito, como espírito mortal, ele não se submete àquilo que o prejudica. E então a mansidão como virtude é a arte da gente se comportar de maneira mansa conosco mesmo, em primeiro lugar. Então, quando Jesus está ali com a mulher da Samaria, que era detestada por todos, ele convida aquela mulher a oferecer a água para ele, dizendo que estava com sede, para depois fazer um convite a ela de beber da única água que aplaca toda a sede, que é a água vinda do Evangelho de Jesus. Aquela mulher, naquela sociedade, ela era mal vista, ela não tinha filho. Ela já tinha passado por mais do que um relacionamento. E Jesus mostra a ela que ela é digna. E que ela consegue sair daquela situação se ela quiser beber da água viva. Outro exemplo do trato de Jesus com as mulheres, de maneira digna, inclusiva, de levantar a pessoa, é da mulher carente afetivamente, mais conhecida como mulher adúltera. Quando ela está ali e fazem aquela pergunta capciosa para Jesus de que Moisés, a lei de Moisés mandava apedrejá-la e ele o que ia fazer? E o que ele disse? Aquele que não tem pecado,
que atire a primeira pedra, e nós sabemos que foi saindo um a um, dos mais velhos aos mais moços, e ninguém ficou ali. E Jesus olha para aquela mulher e pergunta: ninguém te condenou? E ela diz: não, eu também não te condeno, vá e não volte a errar, não volte a pecar. Nós percebemos nesse diálogo 3 convites muito importantes de Jesus a essa mulher. O primeiro é o convite do não julgamento, porque aqueles que estavam julgando aquela mulher, na maioria homens da época, se colocavam numa posição de superioridade, mas tinham conflitos internos muito grandes, porque nenhum conseguiu atirar a pedra. Porque eles queriam, na verdade, ao atirar a pedra, como fala Joana numa de suas obras, projetar a sombra que eles tinham dos próprios conflitos. E eles apedrejariam mesmo, se as deixassem, porque eles não davam conta de olhar para dentro deles. Quando Jesus faz aquela pergunta de que se alguém não tem pecado, atire a primeira pedra, então ele faz um convite à mulher a ter compaixão. Primeiro, então, a terapia do não julgamento, depois da compaixão. E quando ela vai, que ele fala, vai, não volte a errar, ele faz um novo convite da terapia da conduta reta. Ele não se dirige à condição dela de mulher encarnada, mas de espírito imortal, momentaneamente no corpo de mulher para desenvolver as experiências enquanto mulher, se levantar e agir. Então ele não dá exemplo ali de que a mulher deveria ser apedrejada porque como mulher adulterou, porque junto dela tinha um homem que adulterou. E não perguntaram o que seria feito daquele homem, só o que seria feito daquela mulher. Nós temos inúmeros exemplos. Quando ele vai à casa de Marta e de Maria, que Marta estava ali ocupada com os afazeres, e ele vai e convida ela a ficar com a melhor parte, que era a parte de Maria olhando para ele e conversando com ele. Marta ficou brava, porque ela disse assim: Jesus, você vai ficar aí de bate-papo com ela e não vai mandar ela fazer nada, eu estou aqui me desgastando, me descabelando, e ela aí conversando com o Senhor. E aí o que ele fala? Vem aqui, faça a sua escolha. Ele usa então com ela a terapia do discernimento. É necessário que a gente tenha esse discernimento, então, para escolher a melhor parte, como Jesus fez esse convite, e nesse aspecto, Tiago, escolher a melhor parte da interpretação das virtudes e do Evangelho de Jesus, não colocando a virtude com o formato e com o molde da nossa ignorância, mas verificando a virtude conforme os espíritos de escola nos delineam essa virtude, conforme Kardec nos explica nas obras básicas, para a gente fazer a verdadeira interpretação do Evangelho. Vamos falar agora sobre representatividade no trabalho espírita. Nós percebemos na sociedade que os homens, a figura masculina, sempre está à frente das grandes instituições, das grandes iniciativas, e as mulheres acabam que ficam atrás ou ao lado, né? De onde vem a máxima, né, equivocada, de que atrás de um grande homem sempre está uma grande mulher. Nas instituições religiosas em geral, assim como nas espíritas, a gente percebe que são os homens, geralmente os líderes do movimento espírita, os oradores, aqueles mais conhecidos. E as mulheres, a gente percebe também em maioria, em algumas outras áreas, como áreas administrativas ou evangelização, área da família, são assuntos que acabam que a gente percebe essa polaridade. Existem atividades corretas para homens e para mulheres, existem funções ideais no trabalho espírita, só homens fazem isso, só mulheres fazem aquilo? Vou começar pela resposta para depois a gente fazer um contexto. Não existe tarefa correta, existe habilidade. Você ocupa os espaços de acordo com a sua habilidade, não de acordo com o seu gênero. Mas, como nós vimos pela tradição da igreja anterior, de que a mulher não tinha nem alma, e então não tinha espaço nenhum para ocupar, e em grande parte das religiões onde existe o sacerdócio, nós vemos organizações sacerdotais. Ainda na Igreja Católica não podemos ter a mulher na condição de padre, e também essa ligação da mulher só com o aspecto da evangelização no movimento espírita. Porque nós espíritas temos o conhecimento da doutrina espírita, mas encontramos no mesmo planeta de provas e expiações.
Então, trazemos dentro de nós também a necessidade do aprimoramento moral, social, histórico. É natural, então, que mesmo nós não tendo hierarquia, é natural não, é comum, porque o natural seria a igualdade, é comum que nós ainda tenhamos no movimento espírita machismo. Porque nós não somos diferentes do mundo, nós não estamos fora do mundo, nós estamos aqui. Então ainda há o quê? A dificuldade da mãe, da mulher espírita, da profissional, de conseguir, por exemplo, autorização marital, como se a gente precisasse, para sair de casa e para estar nos espaços públicos falando sobre o Evangelho de Jesus ou sobre as outras questões da sociedade. Então nós espíritas também vamos precisar evoluir para que a mulher ocupe, tanto quanto o homem, o espaço que ela desejar e tiver habilidade para tanto. Porque é necessário que nós nos capacitemos naquilo que a gente se propõe a fazer. A questão da evangelização e da área de família, ela também está ligada à sensibilidade feminina. E nós não podemos desprezar aquilo que a mulher tem. A natureza dela, da sensibilidade, da conciliação, da condição dela de espírito encarnado na condição de mulher. Nós precisamos valorizar isso. Então não é excluir a mulher da evangelização e nem da área da família. É valorizá-la nesses espaços onde a afinidade dela se destaca, mas também permitir a essa mulher que, se tiver esse perfil, ocupe o cargo de presidência de uma federativa, de uma casa espírita, ou faça palestras pelo Brasil e exterior, se essa for a vocação dela. Regila, como é que nós, os espíritas, podemos trabalhar para o surgimento ou o crescimento da igualdade no centro espírita, em particular, e na sociedade em geral? Interpretando a lei de igualdade e a lei de progresso de uma maneira bem contextualizada. Porque se nós vemos que para o espírito o que importa é reencarnar homem ou mulher, e que o livro dos espíritos também traz a resposta de que homens e mulheres são iguais em direitos, e que as funções são diferentes pela constituição física, se nós então estudarmos essa lei de igualdade de maneira aprofundada, fazendo à luz das exemplificações de Jesus, como 3 exemplos que nós trouxemos hoje, mas tem vários pelo Evangelho afora, e fazendo esse exercício conosco, porque nós não vamos conseguir essa igualdade enquanto nós não trabalharmos dentro de nós. Ainda existe muito complexo de inferioridade de parte de nós mulheres, no sentido de que temos vergonha de nos manifestar, temos medo do julgamento alheio, e existe ainda bastante complexo de superioridade com alguns homens, de que precisam necessariamente estar no comando e dar a última palavra. Só que o complexo de superioridade também pode estar na mulher, e o de inferioridade também estar no homem. Mas como representação maior, nós vemos o contrário. Do complexo de inferioridade na mulher, para a ocupação desses espaços públicos em razão de processo histórico, social e cultural, e o da superioridade no homem. O convite, então, é a verdadeira interpretação da lei de igualdade e trazer para o centro. Nem complexo de inferioridade, nem complexo de superioridade, mas a igualdade. E daí a gente vai à questão 819 de O Livro dos Espíritos. Quando Kardec pergunta, 818, de onde que provém a inferioridade da mulher em certos países? Do predomínio injusto e cruel que sobre ela assumiu o homem. É resultado das instituições sociais e do abuso da força sobre a fraqueza. Entre homens moralmente pouco adiantados, a força faz o direito. Então, quando nós percebemos uma sociedade que ainda se impõe pela força, onde nós vemos um índice de violência doméstica tão alarmante, nós percebemos que nós estamos ainda atrasados moralmente. E que o convite a todos nós é dessa ascensão moral e espiritual. E como espíritas, estudando essas leis de igualdade, do trabalho, da solidariedade, da fraternidade, dentro de nós, em primeiro lugar, para nos acertarmos enquanto espíritos imortais, para respeitarmos as diferenças e as escolhas de cada qual. E a partir desse acolhimento interior, ajudar na construção de uma visão espírita mais cristianizada.
ou talvez na sequência, abordando novamente o feminismo, a gente percebe que essa pauta do empoderamento feminino, a qual a gente se referiu agora há pouco, ela ganha os espaços e tem ganhado cada vez mais espaço entre as discussões, encontrando opiniões favoráveis e opiniões desfavoráveis, até por conta da própria forma como a pauta é conduzida, trazendo para o conhecimento espírita, como a doutrina espírita vê de fato o papel da mulher na sociedade. Bom, a gente costuma dizer que o movimento espírita tem falhas, a doutrina não, porque a doutrina é dos espíritos, e dentre os espíritos nós sabemos que tem um espírito de verdade, que é Jesus. Então a orientação da doutrina espírita é que a mulher seja incluída na sociedade como espírito mortal que é, independente da vestimenta física que ela está no momento, como uma mulher ocupando o corpo de uma mulher. Então, sobre o feminismo, né? Considerando que ele é um movimento, ou seja, ele é temporário, qual a contribuição ele pode oferecer para a construção de uma sociedade mais justa? É o momento agora de entender esse processo, a importância dele nesse momento, nesse lugar que nós estamos. O feminismo ele é importante porque se nós não precisássemos de ações de mulheres que defendam os direitos das mulheres, nessa questão da sororidade, a gente ouve falar muito de sororidade, que é a questão do quê? De nós nos irmanarmos na condição de mulheres para a defesa de nossos direitos e não de competirmos entre nós, porque ainda existe também muita competição entre as mulheres. Soror vem de irmã. Então, essa irmandade que nós precisamos ter entre nós mesmos para a defesa dos nossos direitos. Nós percebemos o quê? Que em muitos países a mulher ainda tem uma verdadeira castração em tudo. Não tem direito de dirigir, de estudar, não tem direito ao prazer sexual, porque ela é mutilada sexualmente, como, por exemplo, com a circuncisão feminina, a infibulação. E isso demonstra que não há igualdade. Isso demonstra que ainda é necessário movimentos como o movimento feminista para que a gente tenha um verdadeiro respeito à mulher. Quando a gente vê que mulheres morrem no Brasil mais do que nas guerras civis, e isso não só no Brasil, mas ao longo do mundo, quando nós vemos que no Mato Grosso nós tivemos mais de 60 feminicídios esse ano, só esse ano, o que a gente percebe? Que há necessidade de políticas afirmativas, que há necessidade de um feminismo de defesa de igualdade de direitos, que há necessidade de que os homens se coloquem ao nosso lado, sobretudo aqueles que já despertaram para essa necessidade de tratar a mulher como um ser humano que é, para que a gente consiga permanecer nesse planeta que já está entrando na regeneração. Porque nós sabemos que na transição do planeta de provas e expiações para a do regeneração, muita coisa vem à tona. E cabe a nós, a cada um de nós, escolher em qual planeta a gente quer ficar. Se a gente quer permanecer aqui, onde o bem vai predominar, fazendo então a nossa parte para que essa igualdade se estabeleça, ou se nós queremos retornar para planetas primitivos, onde ainda impera a barbárie. Onde nós queremos contribuir? Nesse planeta primitivo, com a nossa inteligência para desenvolver a moralidade? Ou queremos continuar contribuindo aqui, onde vai prevalecer o bem, contribuindo com a nossa inteligência, mas também já com a nossa moralidade em desenvolvimento cada vez para mais? Ainda precisamos do feminismo. Está de acordo com as leis divinas? É um movimento ligado às leis divinas? Quando nós interpretamos a igualdade, sim. Quando nós falamos do feminismo de revanche, como diz a Joana, não. Porque tudo aquilo que deturpa o respeito ao ser humano não pode ser de acordo com as leis divinas. Então, é a necessidade da gente fazer esse parâmetro. Quando nós vamos ao parâmetro das leis, a gente não se equivoca. Então, se eu observo um movimento, ele pode ter o nome de feminismo, de amarelismo, não é o nome que vai indicar. O que vai indicar é como aquilo se porta, como é aquela política social. E se ela se aproxima das leis divinas, então ela está de acordo com ela.
Agora, se eu não me aproximo daquele movimento agindo, ou o movimento não se aproxima, não. Então é muito difícil você dizer o feminismo está de acordo com as leis divinas, vai depender de como as pessoas que estão defendendo essa bandeira se portam para a gente dizer que está ou não de acordo com as leis divinas. E ainda nessa toada de igualdade, nós temos visto, e por isso nós aqui estamos estudando sobre igualdade, que a igualdade ela tem sido conquistada a pouco e pouco, a passos lentos sim, mas ela tem sido conquistada ainda que sob contrariedades e gritos de rebeldes, porque somos vindos de uma sociedade patriarcalista ainda. E nós vemos que essa igualdade conquistada com o auxílio do direito, que favorece as pessoas, digamos, menos favorecidas. No caso da mulher, por exemplo, nós temos já desde 2006 a Lei 11.340, que é a lei apelidada de Lei Maria da Penha, que coíbe atos de violência familiar e doméstica contra a mulher. Então, há mais de 10 anos nós já temos essa lei que resguarda os direitos da mulher nesse sentido. Ainda há pouco nós temos também a questão do feminicídio, que aumenta as penas daqueles que assassinam as mulheres em razão de ser mulheres, em razão do sexo. Então nós vemos que há um auxílio maior às pessoas menos favorecidas ou às minorias, que aos olhos de muitas pessoas isso pode parecer como um privilégio. É um privilégio e é dessa forma, dando a uns de forma desigual, que nós alcançamos ou alcançaremos a igualdade tão almejada? Bom, vamos por partes. Em relação à Lei Maria da Penha, talvez o nome seja comum, mas a gente não entenda muito bem o porquê dela. Maria Penha Maia Fernandes é uma professora universitária, e ela sofreu tentativas de, na época, homicídio por parte do seu marido, também universitário. A primeira tentativa contra ela, ele simulou ser um assalto e deu um tiro nas costas dela, motivo pelo qual ela ficou tetraplégica. E depois, a segunda tentativa foi quando ela tomava banho, ele tentou matá-la com choque. E então ela lutou inúmeros anos para que ela tivesse o marido responsabilizado por aquela conduta. O Brasil demorou tanto para responsabilizar o seu agressor, que precisou ser condenado internacionalmente para que tomasse uma atitude de criar uma forma efetiva de proteção às suas mulheres vítimas de violência doméstica. Então, em razão dessa punição internacional, é que surge a Lei 11.340 de 2006, batizada como Lei Maria da Penha, por conta da luta da Maria da Penha Maia Fernandes, cujos filhos sofrem até hoje. Uma das filhas dela, no depoimento, disse que até agora, na vida adulta, ela ainda sente a dor dos gritos maternos. Então, quando a gente vê que quando o homem bate numa mulher, ele machuca a família inteira. Quando o homem agride essa mulher, não só agressão física, mas também agressão psicológica, a família inteira sofre. Não há, então, nesse aspecto, como a gente dizer que isso é um privilégio. Porque não há privilégios quando se existem diferenças a serem equacionadas. Tem uma frase do professor Boaventura de Souza que ele diz assim: temos o direito de ser iguais quando a nossa diferença nos inferioriza. E temos o direito de ser diferentes quando a nossa igualdade nos descaracteriza. Daí a necessidade de uma igualdade que reconheça as diferenças e de uma diferença que não produza, alimente ou reproduza as desigualdades. Então, quando a gente vê essa frase do professor Boaventura, nós repetimos que ainda são necessárias essas diferenças de tratamento, porque nossa sociedade é desigual. Não há privilégios aí, mas sim defesa daqueles que por milênios foram esquecidos e negligenciados. A questão da qualificadora do homicídio, então nós temos a figura do feminicídio. Como que era? Nós temos ali a figura do homicídio simples, matar alguém, pena de tanto a tanto. E temos o homicídio qualificado, por diversas circunstâncias, por motivo fútil, torpe, cruel, por paga, por recompensa e etc.
Foi criado em 2015, no dia 9 de março, sancionado também por conta da comemoração ao Dia Internacional da Mulher em 8 de março, essa lei que reconhece o feminicídio como qualificadora do homicídio. Então a pena é maior, o crime passa a ser hediondo, isso representa começar a cumprir pena, por exemplo, em regime fechado, por duas condições. Pelo fato dela ser mulher e cometido no âmbito da violência doméstica e familiar. O feminicídio é quando você mata uma mulher por ela ser mulher. Todo homicídio contra a mulher é feminicídio? Não. Pode ter crimes contra a mulher que não se enquadram nessa hipótese. E por que então houve a necessidade dessa qualificadora? Pelo que eu falei no início, que morrem mais mulheres no âmbito doméstico do que se matam nas guerras. É necessário, então, essa proteção diferenciada, porque enquanto homens morrem de acidentes de trânsito, de brigas de rua, disputas de gangues e etc., as mulheres morrem pela mão dos seus maridos, ex-maridos, companheiros, ex-companheiros, namorados, ex-namorados. E isso não vem só de uma questão da força física, mas da cultura patriarcal e machista que ainda a gente se encontra inserido. Nos inúmeros processos que eu trabalho na minha vida profissional, nós percebemos que a justificativa para agredir a mulher, ela é tão ligada a esse machismo que assusta. É porque não esquentou a janta, é porque não arrumou a mesa como ele gostaria, é porque foi conversar com a mãe e ele não queria que ela tivesse contato com ninguém que não fosse com ele, é porque usou uma roupa que ele entende que ela está se expondo e se oferecendo para outros homens, é porque ele que manda em casa e ele obedece, e se ele quiser, por exemplo, um dos casos que eu peguei, a mulher pediu para que ele não usasse droga na frente do filho de 1 ano, e ele disse, a casa é minha, eu uso droga onde eu quiser. Então, quando nós percebemos essas falas e esses movimentos que ainda existem, é fácil a gente chegar à conclusão de que a Lei Maria da Penha, a qualificadora do homicídio que traz o feminicídio, não é nenhum tipo de privilégio, mas é uma mínima tentativa de proteção a nossas mulheres, a nós mulheres que ainda sofremos tanto por conta dessas desigualdades sociais e dessa cultura que precisa ser modificada. Queria abrir então a nossa roda para alguém que queira fazer alguma pergunta. Já vi levantando a mão ali nosso convidado lá de Nova Mutum. Manuel, com você. Gilane, além da defesa de se colocar junto com as mulheres daqueles que despertaram, a gente entende que o processo da punição ou do aumento da restrição do homem que comete esse ato seja necessário, onde de fato nós, enquanto espíritas, podemos contribuir no auxílio aos conflitados, aos homens que têm esses atos nessa cultura que nós ainda temos. Que é um círculo fechado, uma coisa cultural, o pai passa para o filho vive o pai. Enquanto espíritas, ou enquanto movimento espírita, como que a gente pode também ajudar aqueles que fazem, olhando para também as pessoas que, enquanto mulheres, passam esses processos? A gente percebe, primeiro, que a família é a célula máter. Sim. Então, nosso colega Manuel, de Nova Mutum, ele faz uma pergunta de que nós percebemos um aumento da punição, como o feminicídio, e percebemos algumas condutas de alguém que já despertou. E ele pergunta, o que nós, como espíritas, podemos fazer para ajudar os conflitados, esses homens que ainda passam por essa situação? Bom, inicialmente, se a família é a célula máter da sociedade, nós podemos, enquanto espíritas, educar os nossos filhos para esse respeito à igualdade e às diferenças. A deixar os nossos filhos brincarem, sem entender que nós estamos fazendo dele uma outra pessoa que não é ele. Que ele pode brincar de carrinho ou de boneca sem que isso interfira na sua virilidade, na sua masculinidade ou feminilidade. Podemos tratá-lo, já desde o princípio do Evangelho no lar, trabalhando a lei de igualdade, trabalhando a lei do progresso, da fraternidade. E a melhor divulgação que nós temos da doutrina espírita é a nossa própria conduta. Como que a gente se porta? E a sociedade, também a legislação, que a gente fala que as leis humanas, conforme a sociedade progride, mais elas se aproximam das leis divinas.
E a própria lei Maria da Penha, ela criou um dispositivo que altera a lei de execução penal, dizendo que é obrigatória a criação de cursos de reeducação para os agressores. Então hoje a gente já trabalha com essa outra vertente, não só punitiva, mas também do trabalho, da elaboração. Por exemplo, em Várzea Grande nós temos o SER, que nós criamos recentemente com a rede de enfrentamento à violência doméstica. O que é o SER? Serviço de Reflexão para Homens. Nesse serviço de reflexão para homens, ele vai ter aula com assistente social, psicólogo, pedagogos, profissionais do direito, para que ele ressignifique a conduta dele, através de 14 módulos de curso, onde ele vai ouvir das mais diversas experiências. Vai trabalhar sobre sexualidade, gênero, saúde do homem, relações familiares, drogadição e interferência na família, e como que o movimento espírita pode trabalhar também, contribuindo nessas ações na sua cidade, fazendo esse tipo de espaço onde a gente desperta em cada um de nós a necessidade da nossa melhora, levando esses temas para a casa espírita em estudos reflexivos, em seminários, para que cada vez mais a gente ajude essa sociedade a progredir para esse planeta de regeneração. Boa tarde. Fantástico tudo isso, muito bacana mesmo. E eu gostaria de contribuir com alguns pontos que achei bastante interessantes. Tudo muito complexo, mas todos os pontos bem interessantes. Para quem está lá ouvindo. Muito interessante mesmo, quando ela fala que o feminicídio mata mais do que as guerras, é um dado muito importante, mas tem um outro lado que é interessante também, quando ela fala que as mortes masculinas, né, que tem mais mortes masculinas, mas é por causa de acidente de trânsito, briga em bar, isso também são mortes do machismo. E então a gente tem que, é muito legal conversar com os homens, nós conversamos muito com as mulheres, mas é muito importante conversar com os homens, para saber que o machismo faz mal também aos homens. E isso a gente chama de masculinidades tóxicas. Por quê? Porque nós, que estamos aqui espíritas, contribuindo para nós mesmos sermos melhores, para as pessoas nós sermos melhores, talvez não percebemos que quando o menino nasce menino, a gente acaba aceitando uma série de projeções, porque a gente entende como masculinas, né? Que é a irritação, a raiva, a manifestação desses impulsos. E quando a menina nasce menina, se de repente ela projeta dessa forma, a gente dá um jeitinho de contribuir para que a mansetude que estava sendo falada, né? Então, o que é importante? É importante saber que a sociedade patriarcal prejudica as mulheres, claro que sim, nós não vamos aqui relativizar a violência, mas prejudica homens também. E essas mortes são mortes dessa sociedade, da sociedade que achou ok brigar no trânsito e aí eles se matam, que achou ok beber muito no bar e se matar no bar, entendeu? E alguma coisa para se refletir também, porque então também tem toda essa questão. Outra coisa que ela falou sobre o desenvolvimento das habilidades em todos os espaços, e isso inclui o centro espírita, isso é fantástico. É muito bacana todas as mulheres que têm habilidade com a evangelização se propuserem a participar da evangelização, a todas as mulheres que tiverem habilidade dos núcleos de família, maravilha, mas também os homens que tiverem essas habilidades. Por que eu estou destacando essa questão? É porque a gente tem que entender que a sensibilidade feminina, ela não é necessariamente biológica. Ela também faz parte da construção social. Não sei se é isso, né? Mas então, quer dizer que as meninas foram ensinadas a serem mães desde meninas. Quando a gente dá a boneca para a menina e não dá a boneca para a guria. Quando a gente dá a boneca para a guria, a única coisa que a gente pode estar ensinando a ele é cuidar de um bebê. Da mesma forma como a gente ensina as meninas. Então, se a gente perceber esses processos que a gente faz nas relações, a gente pode sim
desenvolver essas habilidades também nos meninos, ou permitir que sejam desenvolvidas, né? Da mesma forma que permite que as meninas tenham outras habilidades, como, por exemplo, se sentirem seguras o suficiente para serem oradoras. Porque as meninas, elas, aí entra outra questão, da mesma forma de ser palestrante em centro espírita, a gente não encontra muitas meninas na política. Por quê? Elas não se sentem seguras o suficiente. Elas não se sentem seguras o suficiente e ainda não tem uma sociedade que permita que ela tenha um tempo da sua vida para dedicar a outras tarefas, e não alguns tipos de trabalho remunerado e ser mãe e esposa. Então, é muito interessante que essas habilidades também são propostas, não necessariamente hormonais, colocando essa forma. Excelente contribuição da nossa Priscila. Gilane, você quer acrescentar algo? Senão a gente passa para a última pergunta. Não pode, na verdade ela fez uma contribuição, não foi no aspecto de pergunta, pode passar para a próxima. Quando você falou do feminismo, que isso engloba também algumas lutas sociais contra o racismo, contra a homofobia, esse tipo de igualdade que também engloba, né, tudo que foi falado. Dentro disso, então, como que quando o agressor ou quando o preconceituoso sou eu, como que eu sou espírita, estou num ambiente que fala de amor, que fala que identifico que isso está dentro de mim, mas eu não sei lidar com isso. Qual é o primeiro passo para lidar com isso ou identificar isso? Juliana. A Juliana faz a pergunta então para os internautas de como eu, espírita, que percebo que o agressor sou eu, na minha conduta, como eu posso lidar? E ela também coloca que essas questões do machismo e do feminismo perpassam também pela questão do racismo, do preconceito, da homofobia e etc. Bom, nós conversávamos antes da nossa roda no sentido de que é necessário políticas afirmativas enquanto os direitos são desrespeitados. E isso inclui, então, o respeito às diferenças nos campos relacionados à homofobia, a questão dos deficientes físicos que ainda sofrem muito preconceitos e limitações na nossa sociedade, passa também pelas mulheres que são ainda discriminadas e ajeitadas. E se eu percebo que eu sou o agressor e eu sozinho não estou dando conta de me trabalhar, nós procuramos ajuda. Dentro da Casa Espírita temos o atendimento fraterno, temos o passe, temos as palestras, o grupo de estudo. Mas também precisamos, se for o caso, procurar ajuda de um profissional, de um psicólogo, de um psiquiatra, que nos ajude a ressignificar esse comportamento. De nós, espíritos imortais, trazemos essa tendência às vezes de outras vidas. E nós damos vazão nessa. Então, como trabalhar minhas subpersonalidades das etapas passadas para que nessa eu me acolha, eu me ame e consiga amar o próximo? Porque muitas vezes eu agrido porque eu não me amo. Eu não aprendi a lidar com os meus sentimentos e eu agrido. A gente vê que não é só a reprodução da violência sofrida na infância, mas que ela também é muito comum. Muitos homens agridem porque eles aprenderam que a agressão é maneira de eles serem respeitados. E muitas mulheres apanham porque elas aprenderam com suas mães que essa é maneira de manter a família. Então nós precisamos nessas questões, quando eu já me percebo agressor, porque é muito difícil, a maioria que agride, ele não consegue se ver na condição de agressor nem de responsável pela própria conduta. Se eu já percebi, ótimo, é um grande passo para a minha melhora e a melhora da minha família. Num desses cursos de reeducação, um dos agressores, ao final, existiu a roda para verificar tudo que tinha sido feito durante aquele módulo, isso ainda em outra comarca. E um dos agressores disse assim que durante o curso ele tinha sido condenado por ameaçar a sogra. E ele entendia que aquilo não era um crime. Ameaçar matar a sogra era normal. Não era tão grave para ele ser condenado. Então ele estava com muita raiva de estar naquele curso em reeducação, porque ele dizia assim, eu só ameacei minha sogra.
Por que eu estou condenado? Por que eu tenho que estar aqui? Bom, daí aquele módulo eu tinha que facilitar, e eu conversei com ele e perguntei assim, o crime já foi, já não tem mais recurso, vamos então aproveitar esse momento aqui. E eu perguntei para ele, o senhor se dá bem com a sua esposa? Ah, com a minha esposa não. O senhor ama a sua esposa? Ah, minha esposa eu amo. Então o senhor tem um motivo para ser eternamente grato à sua sogra. Não fosse ela, não estava aqui. E daí passou o curso. E esse homem falou depois, no último módulo, o seguinte, a psicóloga perguntou a todos o que é que eles tinham aprendido ali. Um deles disse que ele aprendeu que lavar a louça em casa não significava que ele era bicha. Foi essa expressão que ele usou. E esse outro falou assim que ele aprendeu no curso a perdoar a sogra dele. Então veja a leitura que ele fez. Ele falou assim que aprendeu a perdoar a sogra, porque a partir daquela pergunta que eu fiz, não tinha nada a ver com direito, ele entendeu que a sogra era responsável pela família dele também de alguma forma. E aí, com esse comportamento interior dele, ele ajudou a ressignificar a relação familiar dele. É óbvio que vão ter dificuldades ainda, a gente não acredita em conto de fadas. Mas já existiu um princípio de mudança ali. Então essas são ações também que contribuem. E esse agressor, ele precisa desse contato, dessa ajuda, para que ele não reproduza as condutas violentas e que ele enxergue que tem outras maneiras de se portar que vai o ajudar a ser mais feliz também. Está chegando no nosso final, tem mais 5 minutos aqui para o encerramento, e eu pediria que você, fazendo a sua finalização, a sua consideração final, ajudasse a gente a entender que tudo isso de necessário que precisa ser estabelecido, que precisa ser ressignificado, será feito com ou sem a nossa colaboração, porque é uma determinação de Deus que nós cheguemos até a pura e eterna felicidade. Então, para que a gente saia daqui com uma esperança, né, de que nós podemos ajudar com isso, eu pediria que você fizesse a sua consideração final. Eu vou fazer essa consideração final com uma pergunta de Joana de Ângeles nessa mesma obra. Ela pergunta assim, poder-se-á, porém, aguardar um dia no qual homens e mulheres, perfeitamente integrados nas suas funções emocionais, sociais, fisiológicas e mentais, se harmonizarão sem hostilidades reais ou disfarçadas, sem bengalas psicológicas de superioridade ou conflitos de inferioridade? E ela mesma responde, sem qualquer dúvida, porque esta é a fatalidade da lei de progresso da vida. Trabalhando-se pela conquista da individuação de cada ser, o processo de evolução se encarregará de unir as criaturas em perfeita identificação de propósitos e de objetivos morais, dando lugar a uma geração nova, conforme anelada por todos, superando-se a pouco e pouco os conceitos arcaicos machistas e os modernos e revolucionários feministas, homens e mulheres integrados na consciência dos deveres pessoais, caminharão juntos, respeitando-se mutuamente e ajudando-se uns aos outros, fomentando o bem-estar pessoal e geral, sem amarras com o passado, nem tormentos em relação ao futuro. Então, a Joana, esse espírito de escola, uma grande feminista da sua época, quando encarnada, nos auxilia nessa compreensão em consonância com as obras básicas que Kardec codificou. É uma certeza que nós não precisaremos mais, em alguns milênios, talvez menos, falar sobre necessidade de políticas afirmativas de defesa da mulher ou das minorias, porque teremos essa igualdade reinando e nós vamos contribuir com a nossa conduta para uma sociedade mais justa, mais igualitária e mais fraterna. Vamos fechar os nossos olhos, sentar em uma posição bem confortável. Querido Jesus, sol de nossas almas, que sempre acolheu a todas as mulheres com amor, com respeito, ajude a cada um de nós
na indumentária que vestimos hoje, a trabalharmos o nosso mundo íntimo para nos amarmos enquanto filhos de Deus, enquanto aprendizes da vida. Ajuda-nos, Senhor, a superarmos os nossos conflitos e, superando-os dia a dia, contribuir com os irmãos que ainda estão na retaguarda. Envolva, Senhor, a cada um de nós que aqui estamos e os nossos familiares nesse sentimento de respeito, de solidariedade, de acolhimento. Ajude-nos, Pai, a respeitar os nossos familiares. Estejam eles ocupando a indumentária que for, tenham eles a sua conduta sexual como for, que nós respeitemos o ser humano, que nós respeitemos enquanto Espírito, Senhor, e que possamos também nos conectar para a solução desses conflitos que nos levam à promiscuidade, ao machismo, ao feminismo de revanche, às condutas perniciosas à nossa evolução espiritual. Sê conosco, Senhor, hoje e sempre, e que seu amor se estenda aos nossos familiares também. Que assim seja.